Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre inovação, transformação dos negócios. Eu escrevi um texto chamado Inovação Sem Horizonte. Eu tenho participado de alguns eventos, de algumas conversas de negócio, e eu tenho percebido que a inovação me parece que chegou num ápice e que a gente está sempre falando de mais do mesmo. E que quando a gente pergunta, numa visão de longo prazo, para onde os ecossistemas de inovação estão indo, não tem resposta. Assim como quando a gente pergunta sobre os debates de ética digital, não tem muita resposta. Esse ano, um dos futuristas do Vale do Silício, que deu aula na nossa certificação, elogiou muito essa atitude de futuro que os jovens têm, eu acho brilhante. Não adianta ser acadêmico, metodológico, se na prática a gente não consegue realizar. Mas ele também contou que o presente é experimentado e se dá certo, se continua, se não dá certo, ok, a gente descarta, e que as discussões de longo prazo e as discussões de ética, ou seja, podemos, mas devemos, elas não acontecem muito nesses ecossistemas de inovação. Eu acho que isso não é generalizado, eu acho que isso acontece sim, de alguma forma, mas ontem eu li uma matéria sobre uma fusão na Espanha do gene do porco com um ser humano. Nasceria, através do CRISPR-9, uma forma híbrida. E aí eu me pergunto, para que esse experimento? Com que intenção se faz um experimento onde se mistura um humano com um animal? Isso foi abortado, mas, puxa vida, será que a discussão ética ela realmente está em pauta? O que mais está acontecendo que a gente não sabe? Então, a tecnologia não tem ética, como diz Gerd Leonard. A gente precisa entender que a tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas que a gente até poderia fazer tudo, mas não deve. O futuro precisa ser humano e para o ser humano. O futuro, eu não gosto dessas declarações de que no futuro os ciborgues vão tomar conta do planeta. O que é um ciborgue? É um ser humano aumentado, um ser humano expandido? É um ser humano máquina? Não sei, de todos os estudos espirituais que eu faço, não me parece esse o destino da humanidade. E eu acho que no que diz respeito à inovação, eu vejo as empresas num momento completamente perdido. Os RHs estão perdidos, as diretorias estão perdidas, os ecossistemas de inovação estão criando coisas novas, mas isso não está acoplado a estratégia alguma. Os decisores de investimento tomam más decisões, ou seja, a gente sabe que o Brasil está atravessando um momento político e econômico difícil, mas a decisão dentro das empresas não está boa. Não tem ninguém com coragem de olhar para o longo prazo. Esses dias eu li uma coisa muito interessante, que uma tribo americana de índios toma todas as decisões pensando em 7 gerações para frente. Isso é um aprendizado incrível, isso é uma coisa que a gente deveria copiar. Eu vejo que no mundo dos negócios se estabeleceu uma correria, um oba-oba, e as pessoas estão respondendo ao mercado e não antecipando o futuro. Existe forma de fazer isso, existem metodologias, existe uma disciplina, existe uma forma estruturada de olhar para o futuro de longo prazo, futuro de médio prazo, tomar decisões no curto prazo, e a nossa inovação, ela precisa ampliar o espectro. Está muito pobre, está mais do mesmo, está todo mundo fazendo a mesma coisa, e o futuro não é tecnológico, o futuro é humano, e o futuro é de quem antecipa as disrupções. E a gente sabe como fazer isso, mas o mercado precisa começar a entender que tem mais assuntos a aprender. Foresight e estudos de futuro é um desses assuntos. Ele amplia essa discussão, ele amplia essa visão de macrosistema, de macrosistema, e ele dá também uma noção do que fazer hoje, do que fazer no médio prazo e para onde a gente deve olhar no longo prazo e como a gente pode criar a disrupção e não ser apenas vítima do que acontecer daqui para frente. Então, eu acho que o assunto inovação ele vai muito além da transformação digital, muito além da inovação, e está na hora da gente começar a falar disso. Então, cadastre-se na nossa newsletter, eu vou dar cursos interessantíssimos nesse segundo semestre, e vem aprender com a gente como se diferenciar no mercado. Mais do mesmo já não está colando. Até a próxima.